Ajude o canal a ir mais longe. Contribua, doe ou seja voluntário. Participe do Superchat. 55 67 9 10 35 9 17. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Seja um membro e propagador do Evangelho de Cristo. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação, seja no nosso canal Pela Bíblia, seja no nosso canal JWR. Bom, vamos lá então, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre uma dúvida que surgiu. Ancião, por que essa dúvida surgiu? Então, vamos trabalhar essa questão, que eu acho que ela é muito importante, e é um assunto que é muito mal explicado. Ele é muito mal explicado. Então, eu quero que vocês vejam junto comigo essa questão do Armagedon. Eu sei que eu preciso de muito tempo para explicar isso, então eu vou começar a tentar fazer isso daí por parte. Tá legal? Vou tentar fazer isso daí por parte. Não vai dar para fazer tudo hoje, talvez, mas vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso daí em partes para te ajudar a compreender essa questão do Armagedon, tá? Vamos lá então. Você que está aí comigo, por favor, compartilha com todo mundo que você pode, por gentileza. Já vai compartilhando, porque o tema é importante, é um tema que o pessoal às vezes não assiste e é um tema que muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas acabem se confundindo, porque existem algumas versões que não são as versões mais ortodoxas do assunto, tá bom? Eu já compartilhei com todo mundo que eu posso aqui, e agora eu já vou falar com vocês sobre o Vale de Jezreel, ou o Vale do Armagedon, ou o Monte de Megido, conforme você sabe que pode conhecer este assunto, tá legal? Então eu quero que você preste bastante atenção, quero que você entenda o assunto, tá bom? Para que você não perca nenhum detalhe e conheça mediante a Bíblia o que verdadeiramente a Bíblia ensina sobre este assunto. Eu quero começar desvendando alguns mitos. Ancião, por que você tem que desvendar alguns mitos? Eu tenho que desvendar alguns mitos, por quê? Porque muitos irmãos que estiveram junto às TJs, o que aconteceu? Deixa eu tentar dar uma ilustração. Quem é o principal? É o cachorro ou é o rabo? É o cachorro ou é o rabo? Quem é que abana o cão? É o rabo que abana o cão ou é o cão que abana o rabo? Ancião, não estou entendendo nada que você está falando sobre isso daí. É importante você entender. É importante. Espera aí, existe uma inversão de valores. E é essa inversão de valores que eu quero trabalhar com você. Quem é que abana o rabo? É o cão que abana o rabo ou o rabo que abana o cachorro? Entendeu? Então é isso que a gente precisa começar trabalhando aqui. Para que você não erre mais. Um outro problema também que eu tenho enfrentado. Ancião, a igreja evangélica ensina que todo mundo vai para o céu depois do Armagedon. A igreja evangélica ensina assim. Isto é verdade ou é mentira? Eu vou responder essa pergunta. Me cobrem ela, por favor. A minha memória recente não está legal e eu posso esquecer. Eu peço que você, por favor, me cobre essa pergunta que eu estou propondo aqui agora. Tá legal? A igreja vai para o céu. Os crentes, quando vão morrer, vai todo mundo para o céu. Como é que funciona isso? Então eu quero que você também preste atenção. Isso aqui, pessoal, vale a pena guardar e guardar bem. Por que, ancião, que vale a pena guardar e guardar bem? Vale a pena guardar e guardar bem porque é a nossa esperança. Tá? Isso aí tudo eu explico lá naquele livro que eu apresento lá no outro canal, e hoje eu vou apresentar aqui também, porque o tema tem tudo a ver. Então é importante que você preste muita atenção nesse assunto. Porque muita gente foi ensinado assim.
Ah, mas eu aprendi que os crentes, né? Você aprendeu isso lá na Torre de Vigia. Eu aprendi que lá os crentes dizem que vai todo mundo para o céu. Isso é mentira ou é verdade? Então vamos começar. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Eu, quando comecei a pesquisar a crença evangélica, então eu comecei a entender a história. Então, em primeiro lugar, essa ideia de que crente fala que vai todo mundo para o céu, são os crentes que não têm um pingo de conhecimento no assunto. Tá? Então, não julgue o todo por uma parte. Tá legal? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine, por exemplo, que eu estou ensinando para vocês acerca desse momento que a gente está vivendo e que, por exemplo, a picadinha de abelha que vai aqui por conta da situação da enfermidade que nós estamos aí vivendo. Imagina essa picadinha de abelha, eu dizer, por exemplo, que nós temos tido problema na Espanha, nós temos tido problema em Portugal, em alguns outros países da Europa. Aí você pega essa minha fala e você transforma essa fala no todo. Tá bom? Estou aguardando você que está aí ainda, que não entrou. Já foi enviado para todo mundo o link. Vamos entrar, vamos lá, pessoal. Vamos juntos aí para a gente poder entender. Então, imagina que você pega essa... Eu estou tratando do assunto da picadinha de abelha aqui, e você diz assim... o que acontece, ancião? Poxa, você falou no vídeo... Pessoal, preste atenção. Você não pode julgar o todo por uma parte. Não pode. Entendeu? Tem crente na igreja evangélica que é muito mal informado. Eles não assistem escolas dominicais. É igual aquele cidadão que saiu há pouco tempo atrás da organização. E aí o que ele faz? Ele vem e diz assim, não, porque lá eu era quase professor da escola dominical e não sei mais o quê. Nada, não entendia nada, não sabia de nada. Não sabia de nada. Então, grande parte dos crentes, eles não conhecem direito a sua esperança. Bom, mas aí é um problema sério na igreja. Não, não é um problema sério. Sabe por que os crentes não conhecem direito à sua esperança? Eu explico. Porque crente não trabalha por causa de esperança. Crente trabalha porque ama Jesus. É por isso. Então o crente, ele fala assim, beleza, como é que vai ser? Como é que vai ser depois que eu morrer? Aí colocaram na cabeça dele assim, ó, porque, vou repetir, depois eu vou falar sobre este livro aqui, ó, para todo mundo que está aí me acompanhando e que precisa compreender esse assunto. Eu vou dar um breve resumo desse assunto. Então, o que acontece? O crente chega lá, o crente não entende. Aí o crente, ele acha que assim, morreu, foi para o céu, acabou e já está vivendo nas benesses. Tudo errado. Ancião, você tem certeza disso? Você pode falar isso? Você pode falar por outras pessoas de conhecimento? Posso falar por qualquer teólogo, chamado teólogo da cristandade. Qualquer teólogo da cristandade sabe o que eu estou falando. Quem não sabe é o povo, porque o povo não busca informação, diferente das seitas. Se você pega, por exemplo, um espírita, o espírita ele sabe te explicar a reencarnação. Um TJ sabe te explicar o paraíso na terra. O adventista sabe te explicar que o milênio é no céu, usando o texto errado, mas sabe. Você entendeu? E assim vai. Agora, o cristão de verdade, como disse Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O cristão de verdade, ele não sabe explicar. Ele vai na igreja, aí o pastor fala, não sei o quê, no céu. Só que assim, pessoal, não pode pegar a voz do pastor e interpretar que o pastor está falando que você vai para o céu amanhã, que você vai para o céu depois de amanhã. Nada disso. Hoje teve um amigo meu aqui em casa, que aliás fazia algum tempo que eu não via, e nós discutimos esse assunto. Né? E como eu fiz uma postagem no meu status há 2 dias atrás, muita gente mandou mensagem para mim me cobrando. Que negócio é esse? Você está parecendo testemunha de Jeová? Não. Não estou parecendo testemunha de Jeová. Então, vamos entender o que vai acontecer depois do milênio. É isso que a gente precisa entender, certo? Então vamos começar assim, ó. Primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa entender sobre a questão do milênio e do Armagedon. O milênio começa imediatamente depois do Armagedon. Ok?
Esse é o primeiro passo que você precisa compreender. O milênio começa imediatamente depois do Armagedon. De acordo com o livro do Apocalipse, Megido, ou Armagedon, é um povoado que está a mais ou menos 90 quilômetros de Jerusalém, e ali será o palco da batalha, conforme você vê aí de fundo na nossa imagem, ali será o palco da batalha do Armagedon. De acordo com a Bíblia, esse conflito será um conflito entre o próprio Senhor Jesus com as suas hostes divinas e o governo humano. Referência, Daniel 2,44. E nos dias daquele rei, os deuses dos céus estabelecerão um reino que jamais será arruinado. Tá? E a pedra veio e se tornou um grande monte e encheu a terra inteira. Então tá aí Daniel 2,44 para quem quiser ler depois, tá bom? Agora, como é que nós podemos garantir que essa nossa interpretação ela está correta? Bom, em primeiro lugar, conforme eu citei, a palavra Armagedon, ela é uma palavra que ela não tem dois significados, pessoal. Armagedon não é uma palavra polissêmica. Armagedon é uma palavra de significado único. Ela vem do hebraico Har Megido, que significa montanha de Megido, tá? Ali aquela região foi habitada por volta dos anos 7.000 até o ano 300 a.C. 7.000 dentro da história, tal, a gente tem algumas variações aí. A gente sabe que o homem foi criado no ano 6.000, aliás, no ano 4004, então quando chega a falar de Megido, está dando 6.000 anos. Então isso aí a gente não vai entrar no mérito porque as datações não correspondem exatamente com o que nós queremos. Bom, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que Megido ele torna-se uma rota comercial importante, tá? Se torna também um local de batalhas onde realmente se decidia. De acordo com a tradição judaica, o rei Davi e o rei Salomão, ali liderando o povo israelita, eles formaram um grande império, sendo que Megido era um dos principais dos seus quartéis. A região geográfica favorecia, de modo que, quando se falava em batalha de Megido, tratava-se de uma batalha que não dava para ter rendição, não dava para ter meio termo, não dava para ser uma batalha pequena, tá? Então era uma batalha que realmente correspondia com a vitória certa de uma das partes e a destruição ou a derrota da outra parte, tá? Muitas batalhas elas foram tratadas ou travadas ali em Megido. Não é só a nossa batalha do Armagedon que será lá. Então, por exemplo, o rei Tutmés III, ele derrota uma coalizão de cidades que ocupam o leste de Mediterrâneo e essa batalha é travada ali, tá? O rei Josias de Judá, ele morre em uma batalha que estava ocorrendo em Megido, com o faraó Neco, tá bom? Então, nós podemos entender que Megido, ele acaba se tornando uma espécie de identificação para batalhas que ocorreriam sem acordos. Ou seja, tem um vencedor e tem um perdedor. Essa é a ideia, tá? Hoje, por exemplo, uma pessoa que vai visitar o Vale de Megido, ele encontra ali um monte, um morro, né? Artificial, provocado ali pelos restos que foram se fixando durante tempos, tá legal? Mas muitas escavações já estiveram presentes em Megido e confirmaram que aquele local realmente ele faz jus ao nome que leva. Muito bem, uma vez que você já sabe um pouquinho mais sobre o Vale de Megido, então agora a gente tem que pegar a Bíblia e trazer pelo menos um ou dois textos, afinal nosso canal é pela Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no livro de Juízes, se você está com a sua Bíblia aí, pesquisa junto comigo e aqui a gente procura ao vivo, não é igual a turma que pesquisa, já deixa tudo marcadinho na Bíblia, não. Aqui a gente pega na hora, junto com vocês. Juízes capítulo 1, nós temos aqui alguns versículos que destacam para a gente esse momento. Olha só que interessante. Juízes 1, de 22 até o 27.
E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E vieram os espias, um homem que saía da cidade, e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade, usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, chamou-a pelo nome de Luz. Este seu nome é até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem de Taanaque como lugares da jurisdição, aos moradores de Dor como lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão como lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Megido como lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar nesta mesma terra. Tá? Então veja que essa região, conforme nós percebemos, quando Josué ele vai chegar, o vale de Megido ele é habitado pelos cananeus. Vamos dar uma olhadinha no livro de 2 de Reis? 2 de Reis, agora, capítulo 23, versículo 29 e 30. Está escrito assim: Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, matou-o em Megido. Tá bom? Então nós temos aí algumas passagens que destacam que Megido era realmente um vale decisivo. Aí nós temos, pessoal, Ezequiel 38, que eu não vou ler ele inteiro, porque não dá tempo, mas eu recomendo que você pegue Ezequiel, capítulo 38, a profecia contra Gog, e dê uma olhada nesse capítulo para você entender como será a guerra do Armagedon. Gog aqui, quem é Gog aqui, ancião? Gog aqui, em Ezequiel 38, conforme eu explico no livro, O Tempo do Fim, Gog aqui refere-se a uma coalizão de nações que irá se juntar contra Israel. Esse é Gog. Então eu recomendo que você leia Ezequiel capítulo 38, capítulo 38 inteiro. Aí se a gente andar mais um pouquinho, nós vamos nos encontrar com o livro de Joel. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é tudo para você poder entender, pessoal, porque não dá para você compreender um assunto sem você conhecer o contexto do assunto, não tem como. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho o livro de Joel. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Joel para você poder compreender. Eu vou chamar você para Joel capítulo 3. Vamos lá. Chegando aqui no livro de Daniel. Cadê Joel? Aqui a gente faz ao vivo. Aqui não tem negócio de Bíblia ficar marcada para depois a gente chegar e só abrir o papel. Vamos lá para Joel. Oséias. Cadê o Joel? Tem hora que o Joel some da Bíblia, irmão. Pensa que é moleza. Tá aqui, ó. Joel capítulo 3. De 9 até o 14. Tá escrito assim, ó. Proclamai isso entre as nações, sacrificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens da guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. O fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde os poderosos ao redor e congregai-vos ao Senhor. Faze descer ali os fortes. Movam-se as nações. Subam o vale de Josafá, que é o mesmo vale de Jezreel. Porque ali me suscitarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. As multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então vejam que o local aqui, ele é chamado de o vale da decisão. Tá? Deus está dizendo aqui que vai chegar, e se você pegar essa passagem aqui de Joel, capítulo 3, você vai ver que ela é muito parecida com a passagem do Apocalipse, capítulo 19, sobre o pisar do lagar, né? Sobre aquele local ser colhida a vindima da terra, tudo isso. Tá bom? Então você pode comparar esse texto que eu acabei de ler, de Joel, capítulo 3, com Apocalipse capítulo 19, tá? Para você poder entender essa questão aí. Bom, uma vez que nós já entendemos tudo isso, aí essa passagem ela vai aparecer também, esse nome ele vai aparecer aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 16,
Aí aqui no versículo 14 a 16, ele está dizendo assim para a gente, ó. Porque os espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, presta atenção, vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha do grande dia de Deus o Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda para que não ande nu, e não sejam expostas às suas vergonhas. E os congregaram. Presta atenção nisso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é muito importante de você entender. E os congregaram, que no lugar se chama em hebreu Armagedon. Bom, então aqui dá um endereço da batalha. É a Bíblia que está dando o endereço para a gente. Não sou eu que estou inventando. Então eles deram aqui o endereço da batalha. O local se chama Armagedon, ou Har-Megido, que significa Monte de Megido. Então toda essa vista que você está vendo aí atrás, ó, que é o Vale de Jezreel ou o Vale de Josafá, o Monte de Megido está aqui, ó. Você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Ó o Monte de Megido aqui, ó. Tá? Então toda essa região aqui é o Monte de Jezreel. Aí agora, vamos lá. Então o primeiro ponto que você precisa compreender aqui é o seguinte, que o Armagedon não vai abranger a terra inteira. O Armagedon vai abranger apenas esta região. Ancião, mas poxa, se o Armagedon vai abranger apenas essa região, como que a gente pode compreender que todo o mundo estará no Vale de Jezreel? Aí eu faço como disse Paulo, ó insensatos, como creiais nisto? Não! Vamos lá, como foi a guerra do Iraque? Inclusive isso eu cito no livro Tempo do Fim. Como foi a guerra do Iraque? Os Estados Unidos, com as suas coalizões da Europa, eles enviaram tropas, de modo que foi uma guerra mundial contra o Iraque, ok? Da mesma maneira, todas as nações da terra, debaixo do governo de Gog, enviarão tropas para o Vale de Jezreel. Quem vai coordenar isso é o próprio Anticristo, tá? Que é o Gog de Ezequiel 38, e que não tem nada a ver com o Gog do Apocalipse capítulo 20, é outro Gog. São duas batalhas de Gog. Tem uma batalha de Gog no Armagedon e tem uma batalha de Gog depois do milênio. Tá legal, pessoal? Então, bom, uma vez que isso aí está explicado, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, a coalizão que será formada aí no Vale de Jezreel, eles vão contra quem? Contra Israel. É nessa hora que nós temos o cumprimento. Vamos lá para Zacarias. Vem comigo, Zacarias capítulo 12. Acha aí a tua Bíblia, Zacarias capítulo 12. Olha aqui que interessante. Presta atenção. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que fundou a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Tá? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que regarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra Jerusalém todas as nações da terra. Então, onde é que essas nações da terra serão ajuntadas? Serão ajuntadas aqui no Vale de Jezreel, que o Monte do Megido é o centro do palco da batalha. Tá legal? Então, todas as nações da terra. Essa é uma palavra que ou Deus mentiu na Bíblia, ou ela tem que se cumprir. Então, você fala comigo assim, ancião, glória a Deus, tem que se cumprir. Todas as nações da terra vão se ajuntar contra Jerusalém, ok? Aí depois, nós vamos caminhar mais um pouquinho e vamos entrar aqui, ó, no versículo 10 do mesmo livro de Zacarias. Guarda aí, anota, vem com a gente. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a casa de Davi, não é Davi espiritual, nada. E sobre Jerusalém derramarei o espírito de graça. Deus vai resgatar Israel por causa do espírito da graça. Graça é benignidade merecida. Israel rejeitou a Deus, mas Deus não rejeitou a Israel.
Aí é que está o problema. Vamos para Romanos capítulo 11, versículo 1. Por acaso será que Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu também sou israelita e sou da tribo de Benjamim. Ok? Derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim, a quem traspassaram. O Senhor Jesus, então, ele será reconhecido. E vejam que essa fala aqui é de Jeová. Essa fala aqui é de Jeová. Então, olharão para mim a quem traspassaram. Quem é que foi traspassado? Foi Jeová ou foi Jesus? Você vai dizer assim, foi Jesus. Então, eles olharão para Jesus neste momento. Aí você diz assim, poxa vida, ancião, eu não tinha noção desse texto. Então está aqui o texto, isso vai acontecer aí no Vale de Jezreel, ok? Bom, eu acho que eu devo mudar o tema desta live, né? Eu tenho que colocar aqui Armagedon, né? Na terra inteira. Ponto. Então tá aí, né, o primeiro ponto que a gente precisa destacar, que o Armagedon não será na terra inteira, conforme você viu aqui os textos, todos eles muito claros, indicando que o Armagedon será numa região localizada. Vão aos reis de toda a terra para congregarem no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Lugar é essa foto que eu estou dando para vocês. Essa ideia, mas o Armagedon não vai ser uma situação que vai abranger a terra inteira em partes. Como é que o Armagedon ele abrange a terra inteira? É muito simples. Por exemplo, vamos imaginar que agora o reinado do anticristo ele já começou a se expandir e o Brasil decide agora, lá com o Congresso Nacional, o STF, todo mundo, eles decidiram apoiar a batalha contra Israel. Então, todo aquele pessoal do Congresso Nacional vai morrer. Todo o pessoal do STF também. Todo mundo que apoiou a batalha contra Israel. Mas tem um lá que é cristão. Ele fala, não, meu voto é contra. Ele não vai morrer. Entendeu isso? Isso vai se dar com cada nação da terra. É aqui que entra também aquela palavra de Jesus, a menos que tenhais feito o mínimo para esses meus irmãos que são judeus. Não são aqueles 8 velhinhos que estão lá em Brooklyn. São judeus. A mim o fizeste. Pessoal, eu tenho certeza, eu vou ter que voltar com mais 1 ou 2 vídeos explicando esse assunto. O Armagedon está claro para vocês. O Armagedon será no Vale de Jezreel. Ele vai compreender a terra inteira porque cada liderança de nação vai morrer se desejar apoiar o combate contra Israel. Países que enviarem tropas, os presidentes vão morrer, os reis vão morrer, todo mundo que enviar tropa contra Israel vai morrer. Mas você está aqui no Brasil, você não tem nada a ver com isso. Eu vou orar por Jerusalém. Então você fica tranquilo que o Armagedon não vai te pegar de calça curta. Entendeu? Os seus parentes não vão morrer. Né? A menos que o seu parente esteja lá na televisão dizendo assim, tomara que Israel seja destruído. Vai dar um ataque cardíaco nele e ele vai morrer. Acabou. É simples assim. É assim que o Armagedon vai matar na terra inteira. Mas o Armagedon não vai matar pessoas inocentes que não foram da seita A, B, C ou D. O Armagedon só vai matar pessoas que apoiaram o serviço militar contra Jerusalém. Ancião, temos texto bíblico para isso? Temos. O texto é Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Eu recomendo que você leia Zacarias 10 até o 14 para você entender a batalha do Armagedon. Está escrito assim, e esta será a praga que Jeová ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles ainda de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Então tá aqui o texto, muito claro, não precisa de interpretação. Isso aqui não tem nada de espiritual, isso aqui é tudo literal. Tá bom, pessoal? Então, bom, depois você poderá conhecer um pouco mais, tal, verificar como é que a Bíblia diz esse assunto a partir dos textos que nós estamos trazendo. Então, Armagedon, terra inteira, ancião?
abrange no sentido de que todas as nações terão a oportunidade de enviar tropas contra Jerusalém ou não. Tá? Então, quem vai pagar esse pato, ancião? Quem vai pagar esse pato são os congressistas nacionais. Quem vai pagar esse pato é o presidente, é o primeiro-ministro, que mandou tropas para lá. Tá? O primeiro-ministro se recusa a mandar tropa. Eu não vou mandar tropa contra Israel. Ah, então você está deposto. O próximo primeiro-ministro que entrar vai morrer. É assim que funciona. Tá legal, pessoal? Então, que guardem bem essa visão. O Armagedon será seletivo e a palavra-chave é Israel. Israel. Se você no seu coração começar a ver na televisão, agora Israel será completamente destruído. Aí você fala, ai, que legal, até que enfim esses judeus. Esquece, você vai ter um ataque cardíaco, você vai morrer. Tá bom? Fechamos aqui, gente. Tô finalizando com vocês, estou indo para o canal JWR, sempre com assunto interessante, lá no JWR às 8 horas e 30 minutos. Não vou conseguir ler agora o comentário de todos vocês, mas o que eu peço? Tem muitos TJs enganados. Pega esse vídeo e manda para eles, pessoal. Por gentileza, manda esse vídeo para quem você acha que você tem que mandar. Acaba com essa ilusão de que Armagedon vai ser uma guerra que vai abranger a Terra inteira, que vai morrer 99,9% da humanidade. Esquece tudo isso. No milênio, que eu vou falar na próxima aula, no milênio vai ter espírita, no milênio vai ter macumbeiro, no milênio vai ter um monte de gente. Esquece isso aí. Isso aí não é motivo para discriminar ninguém, não. Tá bom? Você vai entender tudo isso sobre milênio na nossa próxima apresentação aqui, que será amanhã. Amanhã não. Segunda-feira, em nome de Jesus. Tá bom? Estamos juntos, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Vamos lá, se você chegar lá no JWR 8h30 e atrasar um pouquinho, espera 2, 3 minutos que a gente vai estar entrando. Todo mundo agradecendo, eu que agradeço vocês pelo privilégio de ter vocês junto comigo sempre nessa live. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Aqui é Bíblia pela Bíblia sempre. Ajude o canal a ir mais longe. Contribua, doe ou seja voluntário. Participe do Superchat. 55 57 9 10 35 9 17. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Seja um membro e propagador do Evangelho de Cristo.